Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns erros cometidos no módulo 6, referente a mãos e pés, tá? Neste primeiro desenho aqui, a qualidade está um pouco ruim, mas vai dar para explicar tudo o que eu quero bem certinho, tá? A pessoa não se dedicou muito a fazer as mãos todas certinhas e os pés também, tá? Isso acontece bastante para quem é iniciante, tá? Porque a mão e o pé realmente é uma coisa difícil de se fazer, como eu falei na primeira aula desse módulo aqui. Vocês podem observar ó, que nesta mão aqui, ela tá com este contorno. Ó. Aqui faltou alguns detalhes dos outros dedos, tá? Das dobras desse dedo aqui. Vocês podem ver que com poucos riscos aqui eu já consegui detalhar melhor a mão e agora parece uma mão de verdade, tá? Então, isso não é bem um erro, é mais uma falta de capricho, tá? Um pouquinho mais de dedicação na hora de desenhar a mão, porque você vai precisar desenhar mesmo, porque é assim que você vai aprender. É difícil no começo, mas se você não desenhar, você não vai conseguir aprender. Então, se dedique um pouquinho mais a essas coisas que você tem mais dificuldade, principalmente, tá? Aqui também nessa outra mão, ó. Não detalhou os dedos. Se ele faz alguns risquinhos aqui, ó, já melhora bastante. Outra coisa aqui, ó, a proporção das mãos, olha. Se você pegar esse quadradinho aqui e colocar aqui, ó, fica muito pequeno, tá? A mão, ela tem que ser praticamente do tamanho do rosto aqui, tá? Do personagem. Um pouquinho menor, né, do que eu fiz aqui. Mas é daqui até aqui praticamente, ó. Geralmente a mão, ela é deste tamanho. Então esse foi mais um erro que a pessoa cometeu na hora de fazer esse desenho aqui. O pé, geralmente a pessoa faz assim mesmo, olha. Tá? E no sapato, pior ainda, porque você vai fazer isso aqui e vai desenhar o sapato normalmente quando tem algum detalhe, alguma coisa assim. Você deve fazer toda a estrutura do pé certinho aqui, definir os dedos, tá? Fazer o calcanhar, o tornozelo certinho, para depois colocar o sapato, colocar o calçado, o tênis, seja lá o que for. Porque se você fizer o sapato direto, se você fizer o calçado direto, você vai correr o risco de errar na anatomia dessa parte do corpo. E dependendo do erro que você cometer, ele vai ficar muito artificial, como ficou nesse desenho aqui, olha. Então não tenha medo de fazer essa estrutura, apagar e fazer o sapato por cima, tá? Você precisa fazer isso para treinar. Esse é um dos exercícios mais importantes para você fazer, para treinar na hora de fazer os pés, ok? Neste segundo desenho aqui, a gente tem um outro problema com os pés. As mãos aqui, ó, elas foram até bem desenhadinhas, ó. Ficou bem detalhadinho aqui, eu tô só contornando por cima, tá? Para vocês verem melhor. Ficou bom, aqui no caso das mãos. Mas no caso dos pés, aqui tem um problema que também é muito comum da pessoa que está iniciando fazer o peito do pé muito alto, olha. Essa aqui foi a área dos pés que ele desenhou, olha. Tá vendo? Tá muito alto. Esse pé ele deveria estar por aqui, olha. E o tornozelo mais ou menos aqui. Aqui também é a mesma coisa, tornozelo e o pé. Vocês têm que tomar cuidado, porque, por exemplo, se você fazer o pé assim, com o personagem de frente, quando o personagem estiver de lado, né? Em vez de você fazer o pé normal aqui, olha, você tem que subir ele pra cá. E vai ficar muito errado. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, e isso é um erro bem comum também, que eu vi várias vezes acontecendo nas postagens do grupo de alunos, tá? Então vocês tomem cuidado com isso. O pé, ele costuma ser um pouquinho mais chatinho, tá?
Ele é mais retão assim. Ele não é tipo um triângulo, né? Aqui é quase um triângulo, olha. Então vocês têm que tomar cuidado com isso também, tá? E agora neste último desenho aqui, a gente tem um problema muito grave que também é muito recorrente, não só no grupo de alunos, mas em vários grupos de Facebook, vários desenhos que eu vejo em perfis de pessoas que eu tenho como amigos no Facebook e etc. É um problema muito comum de várias pessoas, que é errar a proporção da mão aqui, ó, de novo, tamanho da mão. Essas duas mãos aqui, além da anatomia ela tá um pouco distorcida, o maior problema é a proporção mesmo. Porque, como eu disse, a mão ela tem que estar mais ou menos desse tamanho aqui, né? Esse aqui é mais ou menos o tamanho da mão. Dependendo do personagem vai ser um pouquinho maior aqui, né? Vai chegar na testa. Vai ser um pouquinho menor, mas enfim. Geralmente é esse tamanho que eu fiz primeiro aqui, olha. Se a gente pegar essa medida aqui de mão e colocar aqui, tá dando praticamente na metade, olha. E é algo muito fácil de você corrigir, porque é só você pegar o tamanho da cabeça, ó, colocar aqui no pulso, vai dar mais ou menos aqui, seja aqui, ó, e dar uma diminuída, tá? Aí é só fazer a mão aqui. Lógico que aqui eu fiz bem por cima, tá? Isso aqui tá totalmente errado. Mas o dedo do meio tem que bater aqui e o começo do pulso tem que ser aqui. Então é simples. Você vai aplicar a proporção que eu ensinei da mão nesse módulo aqui, nessa área. Então é uma coisa simples de ser corrigida, mas que às vezes as pessoas não prestam atenção novamente na hora de fazer, ok? Então esses foram os principais erros do módulo 6, erros em mãos e pés. São coisas simples de serem corrigidas, que vocês precisam apenas de treino para deixar isso melhor e de prestar um pouquinho mais atenção nas dicas, nas aulas, nas proporções, nas medidas, tá? Que você vai conseguir corrigir isso mais facilmente, ok?